lucros. E o que tens ajuntado, para quem será? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Lucros. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constitui valores da alma, nem traz o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Livro Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 56, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem do Evangelho, de modo nenhum, deseja estimular a preguiça, a acomodação, a irresponsabilidade com relação à manutenção dos custos que todos temos. Não é? Nós temos um custo. Nós gastamos água, gastamos energia elétrica, gastamos roupa. Temos que morar em algum lugar. E isso tem custo, tem IPTU, tem aluguel, ou tem prestação da casa, e tem a manutenção da casa. São 1000 os custos que temos, que carregamos conosco. Mas observemos, nós somos espíritos. Nós não temos uma alma, um espírito. Estamos temporariamente num corpo de carne. Somos herdeiros dos próprios atos. Daí as doenças, as aflições, ou a saúde e a paz. Somos espíritos. Cada vez mais temos essa consciência que somos espíritos, mas nós estamos num corpo de carne. Isso demanda um esforço para a manutenção de sustentação da própria vida orgânica, no que tange a questão da higiene, da alimentação, da roupa, da moradia. Ora, mas o que o Emmanuel está falando é aquele acúmulo de recursos além do necessário. É natural que nós possamos ajuntar recursos necessários e até alguns supérfluos, porque ninguém é de ferro. O problema é o acúmulo, é o abuso, é o quanto nós lutamos para conseguir mais coisas
E, às vezes, coisas inúteis que vamos descartar no mês seguinte. Às vezes, compramos roupas demais, compramos cosméticos demais, compramos coisas que não vamos usar, sapatos demais, roupas demais, tênis demais. Nós não vamos usar aquilo, mas compramos. Aí precisamos de muito dinheiro. Quando a gente observa, o nosso cartão de crédito está lá numa parcela imensa de pagamento. Aí a gente vai ver o que a gente comprou. Ah, eu comprei um carro, eu comprei uma moto, eu comprei... O que eu comprei de bem durável? E às vezes a pessoa não comprou nada de bem durável. Comprou muitos supérfluos que no final não usará. E a pessoa se matou de tanto trabalhar, num distanciamento maior ainda, provocado por aquele desejo dos próprios filhos. Esse distanciamento dos filhos, esse distanciamento do lar, esse distanciamento da própria ambiência afetiva, evidentemente que cria perturbações emocionais. Isso não quer dizer que vamos nos tornar pessoas irresponsáveis, que não vamos trabalhar, que não vamos nos esforçar, que não vamos lutar. Claro que não. Precisamos trabalhar, nós necessitamos esforçarmos-nos o máximo possível, exatamente para cumprir todas as responsabilidades que temos com a família, com as despesas pessoais. Evidentemente que sim. A questão toda são os abusos, são os excessos. E aquela ideia de lucro, 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 queremos ganhar muito. Então, Emmanuel dá o título da página, Lucros. E ele começa a página de uma maneira genérica, né? Ele está falando para todo mundo, não está se dirigindo a ninguém, a nenhum grupo específico. Mas ele diz, em todos os agrupamentos humanos, em todos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam o seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentar a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Não é que a mulher não tem que trabalhar. Hoje a mulher pode trabalhar, deve trabalhar e é importante que trabalhe. O problema são as horas. Quantas horas ela ficará longe dos filhos por conta do salário? Às vezes ela precisa ficar muitas horas e essas horas estão justificadas por conta da despesa fixa, que ela não tem como pagar as contas junto com o marido se não fizer assim. Então, tudo bem, isso é normal. O problema é que às vezes a pessoa fica por conta de ter mais lucro, para ter mais recursos e mais recursos. Aí é que mora o perigo da busca desse lucro. Não que a pessoa... O mesmo se dá com o homem. Não é? Às vezes o homem arranjou um trabalho, mas ele tem que viajar, que vai para não sei para onde, que vai para outro país. Isso complica, porque ele acaba perdendo a presença dos amores. Ele acaba ficando distante dos afetos. Aí será que vale a pena? Talvez não fosse melhor ganhar um pouco menos, mas ficar próximo dos amores, dos afetos? Por quê? É como o Emmanuel ressalta aqui nas próprias palavras de Jesus. E o que tens ajuntado, para quem será? Por quê? É porque ainda hoje o Senhor poderá pedir essa nossa vestimenta de carne, que ela tem um tempo de duração, e nós teremos que deixá-la imediatamente, sem apelação. Nos desligaram do corpo, não tem mais jeito. O corpo vai morrer. Ora, mas o que tem ajuntado, o que temos ajuntado, para quem será?
é a grande dificuldade, né? Nós temos que ter o cuidado exatamente de trabalhar o máximo possível, mas com essa consciência, nós somos espíritos. Nós não temos uma alma, um espírito. Estamos temporariamente num corpo de carne. Mas o mais grave, somos herdeiros dos atos. Daí as doenças, as aflições, a saúde ou a paz. Por quê? Tudo que estamos fazendo fica na nossa conta. Ora, então, por que não curtir mais os afetos, os amores? Se a gente puder dispor de maior tempo para os afetos, para os amores, vale a pena. Vale a pena, porque é um investimento muito maior do que juntar recursos financeiros, recursos monetários. Porque esses recursos do afeto, dos amores, dos afetos, esses recursos são propriedade nossa. Nós levaremos para onde estivermos, esses recursos estarão conosco. Os recursos materiais não. Nós deixarmos o corpo de carne hoje, os recursos materiais não servirão para nada, para nós. Poderão até servir para outras pessoas, para nós não. Então é isso que o Emmanuel chama atenção, que a gente, não é que a gente não vai trabalhar, às vezes, como falamos, às vezes hoje a mulher tem que trabalhar, às vezes só o dinheiro do marido não dá. A vida ficou muito cara, principalmente nos grandes centros urbanos. O aluguel é um valor altíssimo, IPTU e todos os impostos, a própria manutenção de um carro, de um veículo, que às vezes é necessário, é muito caro. Então, às vezes, a mulher tem que trabalhar para justamente juntar com a renda do esposo para que haja sustentação ali das despesas. Não é que a mulher não deva trabalhar, veja bem, a questão é o quanto nós ficamos distante dos afetos e dos amores. Aí temos que avaliar, né? Como diz o Emmanuel, nós vamos ter que avaliar exatamente isso para tomarmos a decisão enquanto há tempo, porque talvez nós não tenhamos muito tempo mais, né? Então a gente tem que estar pensando sobre isso. Será que eu tenho tempo? Será qual é o meu tempo? Talvez nosso tempo esteja acabando. E os afetos? E os amores?